Não sei nem se esse vídeo vai pro ar, gente, mas nem acredito que tô buscando minha mãe. Só que esse hospital é muito grande, eu tô me sentindo até meio perdida. Cara, os papéis pra liberar minha mãe. Gente, eu tô muito feliz. Claro que vocês imaginam, né? Não preciso nem falar, é nossa mãe. Bora. Não andar, lá vamos nós. Ai, como eu tô ansiosa, meu Deus. Gente, sério, vocês não conseguem imaginar o tamanho da minha ansiedade. Eu já sou ansiosa, mas eu tô muito mais. Sexto, sétimo, oitavo. Cheguei! Fala, meu povo lindo, maravilhoso. Estou aqui de novo outra vez, novamente com vocês, meus amores. Tudo certo? Hoje eu vim aqui conversar, isso mesmo, conversar, é um bate-papo. São raros os vídeos que eu trago aqui tendo bate-papo com vocês, assim. Até porque eu nunca jogo no Instagram, né, pra perguntas desses negócios. Não sei, gente, quem sabe onde eu faço. Eu acho que não... Eu tenho um bloqueio com isso. Mas enfim, como vocês já viram no título, é um bate-papo muito sério, porque eu vim falar pra vocês sobre Covid-19. Eu tenho muitas pessoas aqui no YouTube, então eu sempre, por mais que eu poste as coisas no Instagram, eu esteja mais ligada no Instagram, o meu foco real é aqui no YouTube. Então, como aqui é o número mais alto que eu tenho, eu me senti à vontade em gravar um vídeo e trazer pra vocês aqui e contar um pouquinho. E também porque eu tive autorização, né? Porque eu queria ter gravado esse vídeo há um mês atrás, antes, praticamente. Mais de um mês, mas não me permitiram e agora me permitiram. Enfim, vocês viram no título, eu já falei, né? Que minha mãe pegou coronavírus. Gente, é muito chato lembrar disso toda hora, ainda mais porque essa pandemia não passou. Então eu fico pensando assim, quando eu vejo essas matérias, nossa, mas ai, que pessoas tá lá, eu imagino a família como que tá, porque eu passei por isso. Foi uma situação muito difícil pra mim, tanto que minha mãe tinha falado primeiro, não grava vídeo não. Aí depois ela falou, não, pode gravar. Né, porque ela ficou, eu entendo até as pessoas, ela ficou meio receosa do pessoal, tipo, não, nem vou chegar perto dela, mas é tudo questão de informação, você tendo informação, você vai saber o que você pode ou não fazer, se você pode chegar perto ou não de uma pessoa que já teve Covid-19, e se eu estiver falando muito rápido, desculpa, gente, que eu sou acelerada, tá bom? É isso. Mas enfim, gente, eu vou contar pra vocês a minha experiência com um familiar com Covid, até porque... eu acho importante isso, porque quando minha mãe teve, a primeira coisa que eu fui fazer foi no YouTube ver vídeo. Ai, meu Deus, deixa eu dar uma informação, como que é, que não sei o quê. Porque, assim, muitas informações na televisão, você fica paranoico. Eu fiquei super paranoica, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Tanto que... na semana do meu aniversário, não era pra ter absolutamente nada. Eu tava gravando um vlog, mas por quê? Porque alguns amigos falaram, eu posso passar aí só pra te dar um abraço? Eu sabia que não poderia ter contato físico, só que eu ainda não tinha proporção do tamanho que essa doença tava chegando, tava tendo. E aí, pra mim, eu achei super normal. E hoje eu vi que, tipo, foi super errado. Mas... né, já aconteceu. E aí eu tinha um receio muito grande, gente. Aí eu vou contando pra vocês como tudo aconteceu, que eu acho que é mais fácil. Vou tentar explicar do meu jeito, que eu explico tudo meio confuso, mas eu vou tentar explicar do meu jeito. O que aconteceu? Uma semana antes da minha mãe passar mal, ela tava com resfriado. Minha mãe trabalha em mercado, ela pega transporte público, então, tipo assim, tudo ligado ao público e aonde essa doença possivelmente poderia estar. Minha mãe frequentava. Que mercado, se tudo fechou, os mercados ficam abertos, minha mãe continuou trabalhando normalmente. E aí ela tava resfriada, só que eu não fiquei sabendo. Aí numa sexta-feira, dia 3 de abril, minha mãe ligaram, meu irmão me ligou e falou assim, a mãe passou mal, a mãe desmaiou no serviço, beleza. Aí ele me falou, eu falei, ok, já tô indo pro pronto-socorro, encontro vocês lá, já que ele tava já indo buscar, ela já tava no caminho. E aí uma colega de trabalho dela ligou e falou, eu falei que já tava sabendo, ok, fomos pra lá. Chegou no hospital, gente, qual é o primeiro... minha mãe, ela já fazia parte do grupo de risco, que minha mãe é diabética. Então, o que aconteceu? Quando ela chegou lá, eles já perguntaram, ela tem alguma doença? Ela é diabética? Falei, ela é diabética, passei essa informação. E aí, gente, levaram ela pra sala de emergência e lá ficou. Foi uma das piores horas da minha vida, até porque teve outras muito piores. E aí a gente fica lá naquele impasse, aí ninguém dá notícia, e aí eu fiquei lá, isso aconteceu por volta de 2, 3 horas da tarde, e aí eu fiquei no hospital até
11 e pouco. E aí foi quando eu não tava conseguindo ver minha mãe, só que aí o médico me chamou. Era umas 7 e pouco, 8 horas, e isso eu lá fora esperando todo esse tempo. A sua mãe faz parte do grupo de risco, me falou, sua mãe faz parte do grupo de risco, e a gente tá suspeitando que ela esteja com Covid por conta do pulmão dela. Porque nem minha mãe sabia que ela tava com alguma coisa no pulmão, beleza. E aí, ela pegou, automaticamente eles isolam a pessoa em uma outra sala do hospital. E aí foi quando eu vi minha mãe passando assim, aí ela já começou a chorar. Na hora que eu entrei primeiro, eles deixaram eu entrar uma vez na sala, né, na sala que ela tava de emergência. E aí eu falei com ela, e aí, como você tá se sentindo? Ela falou assim, eu tô fraca. Aí eu falei, ah, tá. E aí ela começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ela, eu acho que eu tô com a doença. Aí eu falei, não, eles estão suspeitando só. Que o médico pegou e foi na hora que ele falou. Ele, então, a gente tá suspeitando, a gente precisa fazer tomografia. E explicou todo o procedimento pra identificar o Covid, fazer todos os exames. Aí, tá, aí eu fui pra fora, aí foi quando eles pegaram, falaram que ia isolar ela, a enfermeira passou, aí na hora que ela me viu começou a chorar, um chororô, gente, duas choronas, aí minha mãe. Beleza, passado disso, aí o médico falou que não era bom ficar lá porque eu estava sem máscara, né, ainda não era obrigatório o uso de máscara, eu tava sem máscara e... também tava sem blusa de frio, falou que eu ia ficar lá esperando, que pra conseguir uma transferência pro HC não era fácil, HC é o Hospital das Clínicas, porque eu sei que tem muitas pessoas que não são de São Paulo. E aí não compensava eu ficar lá. Aí eu peguei e fui pro carro lá fora e fiquei. E aí depois eu falei, não, então vou embora, vou tomar um banho e volto. Aí fui lá no sábado, levei roupa pra ela, não pude ver ela. Só que aí eu não sei o que aconteceu, que aí nesse meio tempo, eles falaram assim, ela pode vir até a porta. Eu fui até a porta, eu aqui, minha mãe ali. Aí, oi mãe, ela, oi. Eu falei, como tá sentindo? Tô me sentindo normal. Ela não falou nem que tava bem, falou, tô normal. E entreguei as roupas pra ela, falei que tava todo mundo bem, ok, voltamos. E aí não podia ficar lá, daí eles falaram que não era recomendado a gente ficar lá porque chegou outras pessoas com suspeita e tudo mais. Quando foi no domingo, minha mãe foi internada na sexta, 3 horas da tarde. Quando foi no domingo, na madrugada de sábado pra domingo, 4h30, eu consegui deixar o celular com a minha mãe, o dela. Aí quando foi 4h30, ela me ligou e falou, Jé, conseguiram vaga pra mim, vem pra cá. Só que eu tinha deixado meu número lá no hospital, só que eles não me ligaram, algum problema deles lá, sabe? E acabaram que não me ligaram, se eu não tivesse deixado o celular com minha mãe, eu não ia saber. Até porque minha mãe falou assim, tem que esperar minha filha. Eles falaram assim, não, a senhora não tem acompanhante. Ela falou, tenho sim, é minha filha. Ela deixou o número aí, eles falaram que eu não tinha deixado o número. Enfim, gente, é uma história, essa parte aqui a gente pode pular, até porque o importante é que minha mãe tá bem. E aí, o que aconteceu? Fomos pro HC. Nisso, eu fui na ambulância com a minha mãe. Fui de carro de madrugada com o Robson. Aí eu fui na ambulância com a minha mãe. Aí foi quando eu vi ela. Gente, é incrível como essa doença é uma doença que ela vem realmente pra destruir. Porque eu vi minha mãe na sexta. Quando foi no domingo, e vi no sábado. No domingo, que eu vi ela com a roupa do hospital, parecia que ela tinha emagrecido horrores, horrores. E aí dava pra ver o rosto dela, o jeito dela, assim, de quem não tava bem, de quem não tava se sentindo bem. E aí é muito dolorido, assim, porque eu sou uma pessoa que eu choro por tudo e eu já queria chorar e eu me segurando. E ela falava assim, ai, cuida do Fê, Félix, que é o meu irmão. Cuida do Fê, se cuida pra comer, viu? Não é pra ficar sem comer, não, que ela sabe que qualquer problema, eu tenho um problema e corto a alimentação. Aí, enfim, fomos, nisso, gente, chegou lá, aí eu preenchi os dados, né? Nisso eu não vi mais minha mãe. E eu achando que eu ainda ia ver ela. Eu não vi mais ela. E a gente chegou lá, era 6 horas da manhã. De 6 horas da manhã. Não vi mais minha mãe. Fiquei lá dentro de um container que tem lá, que eles separaram para os acompanhantes ficarem. E aí eu fiquei lá e... Gente, e passe, e você não tem informação, e você vai atrás de informação, mas é que você tem que esperar. Nesse momento eu falo pra vocês, tem que ter muita paciência. E quando foi umas 9 horas, o médico veio, conversou comigo, falou que ia fazer o teste, né, o exame, que tinha que esperar ainda minha mãe ir pra um quarto, pra depois ela fazer a tomografia, que não tinha horário, e que não era recomendado eu ficar lá, que eu tinha que ir pra casa, que no final da tarde eles me ligavam. E que o teste sairia, eles estavam com um prazo de 1 a 2 dias úteis pro teste, pro resultado, né? E aí, quando foi na segunda, eles confirmaram. E aí, nisso, eu falei, doutor, eu posso deixar o celular com ela? Aí eles tinham falado, não,
ficou lá, relutante, falando que não, que não, que não. Eu falei, não, mas ele falou, porque não nos responsabilizamos. Eu falei, não, não tem problema, ela vai cuidar do celular dela. E aí eu consegui, gente, convenci muito o doutor. Nesse momento foi, se não tivesse aquele celular, se eu não tivesse essa coisa de falar, não, eu tenho que deixar o celular com ela. Gente, eu sinceramente, de coração, não sei como seria. E seria muito pior, é óbvio. Mas aí... Aí ele pegou, falou que era pra mim vir pra casa, que não sei o quê. E aí quando foi na segunda, aí eu fiquei mandando mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, eles falaram pra mim ir embora, que não sei o quê. A gente conversando uma boa. Na segunda, o exame saiu, o resultado saiu com positivo, só que eu não sabia ainda. E aí, eu conversando com a minha mãe, eu falei, oi mãe, tudo bem? Ela falou assim, ah, não. E ela já tava com uma voz muito fraca, gente. Sabe aquela voz bem longe? E aí o coração apertava, aí eu chorava. Aí eu falava com ela assim, segurava o choro e chorava depois. E aí ela falou assim, Gé, eu acho que deu positivo, porque eles falaram alguma coisa assim, que eu testei positivo, eu não entendi. Ela não tinha entendido o que eles quis dizer com isso. Na hora que ela falou isso, gente, eu falei, ela tá, porque eu tinha visto algumas reportagens que o pessoal falava, ah, testou positivo pro corona. E aí eu falei, não acredito. Eu falei, ah, não, mas você não tá. Porque no momento, se você tiver um parente assim, você tem que mostrar muita força, muito apoio pra ele entender que, tipo, ele vai sair daquela. E aí, o que aconteceu? Nisso, eu ainda não sabia. E aí, os médicos estavam tentando me ligar, eles falaram que tava com algum problema e não tinham contato comigo. E aí, eu conseguia falar com a minha mãe. Todas as informações que eu tinha era através da minha mãe. E aí, a partir de terça-feira, eu consegui... eles conseguiram me ligar e ficar passando informações. Aí, falou que minha mãe... Que eles não falaram que ela tava com Covid ainda, né? Porque deu um problema na ligação e aí não retornaram. Mas falaram que estava seguindo todos os procedimentos pra quem teria Covid, que ainda o teste não tinha saído. Porque eu não sei se minha mãe escutou e era o dela, né? Ou indiferente, gente. Quando foi na terça-feira, minha mãe tava muito mal. Se eu falar pra vocês que eu não achei que eu ia perder minha mãe, eu tô mentindo. Se qualquer pessoa que tava do meu lado falar assim, não, mas eu sabia que ela ia sair dessa, tava mentindo também, amigos. Tô sendo sincera, porque até os irmãos da minha mãe tem bastante irmão e irmã, eles viam que, tipo assim, se falasse, ah, ela vai sair dessa, tava falando porque tava com fé, mas sentia que, tipo, a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa ruim, porque era assim, na segunda-feira e na terça, eu acho que foi os piores dias da minha mãe, porque ela não tinha força, ela falava, a voz estava muito cansada. Ela falava assim, falava, alô, oi mãe, tudo bem? Ela falava, oi, tô bem, você? Tô melhorando, tô indo. E você? Tô bem. Ela, tá bom, vou desligar que eu vou dormir. Toda vez ela falava isso, que ela falava que ela ia dormir e que ela estava cansada. Aquilo era torturante, porque você sabia que na verdade era porque a pessoa não tava aguentando. Aí na terça, a gente conversando, aí que eu peguei e comecei a pensar, eu acho que minha mãe tá com Covid, porque ela nunca passou mal desse jeito. E aí, na terça, a gente conversando, aí ela pegou e falou assim, ai, Jéssica, eu não aguento mais. Tão me furando demais, me colocaram no oxigênio e... eu tô com uma dor no estômago. Ela reclamou de uma dor no estômago e eu não aguentei esse oxigênio. É normal, gente, é coisa que quando a gente tá no hospital a gente reclama. Ai, que eu não, essa comida também, eu não tô conseguindo comer essa comida. E falava, ai, não tô mais aguentando. Aí ela me destruiu na hora que ela falou assim, eu não tô mais aguentando lutar. Na hora que ela falou pra mim que ela não tava aguentando lutar, eu fiquei pensando, a minha força tá vindo dela. Que era porque eu conseguia falar com ela, ouvir a voz dela, que eu ficava, não, vai dar tudo certo, eu não vou perder minha mãe. E aí eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando foi na quarta-feira, ela começou a progredir, ela começou a ter uma melhora. E aí o médico me ligou e falou assim, oi Jéssica, tudo bem? Aí dando as informações que na terça ele não tinha conseguido falar comigo. Se eu não me engano, ele conseguiu falar comigo na segunda e na terça não, aí na quarta sim. Aí na quarta ele falou, a gente conversando. Aí eu já tinha falado com ela durante a manhã. E durante a manhã ela tava, gente, uma voz bem melhor. Eu falei, hoje eu acordei melhor, conversando, explicando. Quando foi na quarta-feira de manhã a gente conversou durante o dia. Quando foi 4 horas da tarde, o médico ligou. Ele falou, oi Jéssica, tudo bem? Explicando, sua mãe isso. Eu falei, e o resultado do exame? Já saiu? Ele falou, já saiu e ela testou positivo. Gente, eu juro que no momento eu fingi que eu não tinha escutado, mas eu já tinha escutado. Aí eu falei, deu positivo?
Aí ele, sim, ela tá com Covid, mas a gente já tá fazendo todas as coisas. Gente, na hora a voz já amoleceu, ele falou, você tem mais... Aí passou todas as informações, você tem mais alguma dúvida? E eu já tava com a voz tremulando, não. Nisso, gente, eu tive uma crise, mas eu tive uma crise que eu falei, meu Deus do céu, é eu que vou morrer agora, porque foi muito difícil. Aí o Robson me ajudou bastante. E aí foi um momento que eu falei, meu Deus, se minha mãe não lutar agora. E aí tinha o meu irmão, meus tios. É muito ruim quando você é a fonte de todo mundo, porque ninguém tinha contato da minha mãe, assim, o pessoal mandava mensagem pra ela, só que ela não respondia ninguém, ela só tava me respondendo. Ela respondia, tipo, uma ou outra mensagem do meu irmão, porque ela só entrava, mandava notícias e pronto, no WhatsApp ou ligação. E era muito ruim, gente. E aí todo mundo me perguntando. Aí, às vezes falava, conseguiu falar com sua mãe? Conseguiu. E eu me sentia já na cobrança. Agora, meus tios queridos, vocês sabem, eu me sentia muito cobrada. Tipo, aí eu ficava, meu Deus, eu não liguei pra ela porque ela ainda não me ligou. E eu sempre ligava quando ela me ligava pra não atrapalhar o sono dela, porque como tomava muito medicamento, ela sentia muito sono. Então, assim, ela tinha que descansar, porque senão, se cortasse o sono dela, ela não conseguia dormir. Ela reclamava de dor de cabeça, de mal-estar quando ela não conseguia dormir. Eu falei, meu Deus, aí ali acabou meu mundo, gente. Foi ali que eu vi que, minha Nossa Senhora. Aí foi passando os dias, quarta, quinta, e ela foi melhorando. Só que ela tava com a respiração 89 e o médico falou que ela tava progredindo muito bem. Graças a Deus, gente, ela progrediu. Meu Deus, fiquei muito feliz. Ela progrediu muito bem e aí ela pegou e precisava chegar no 93. No 93. Ela tava com 81 de respiração e precisava, o oxigênio dela, e ela precisava chegar no 93 pra ele começar a considerar um estado bom. E aí ela tava chegando e tal, só que aí, tipo, essa doença é uma doença assim que ela vai vir pra te maltratar mesmo, porque minha mãe, ela ficava assim. Tinha dia que ela tava muito bem, aí tinha dia que ela ia, aí ficava regular, aí subia, às vezes se sentia meio mal. Mas é muito ruim, porque no domingo, na segunda e na terça foi o dia que eu, na minha cabeça, eu falei, meu Deus, é agora, ele vai tirar... Deus decidiu que minha mãe tem que ficar perto dele, que não é mais pra ela estar aqui na Terra. Até porque o mundo é muito ruim, então gente boa não fica muitos anos, né, num mundo ruim assim. Quando a gente só tá nesse mundo, pessoas boas, que é pra fazer bem pra outras pessoas. Mas num mundo ruim, Deus não queria ninguém. Então por isso que ele quer que o mundo melhore. E aí, gente, foi muito ruim. Se eu falar pra vocês, nossa senhora, com certeza vocês sabem a sensação de ter um ente, assim, se você já teve algum amigo, alguém próximo que perdeu uma pessoa, esses negócios, era a sensação que eu tinha, que a cada momento parecia que eu tava perdendo minha mãe, era horrível. E aí, ver meu irmão chorando, a gente sofreu muito. E aí quando a gente recebeu a notícia que ela tava melhorando, e aí ela conversava com a gente, começou a melhorar, graças a Deus. Só que ela teve que ter muita força de vontade, porque que nem os médicos me ligavam e falavam assim, Jéssica, a gente precisa que a sua mãe se esforce. Ela não quer fazer exercício, ela não quer mexer, ela não quer levantar, ela não quer ficar fazendo exercício nas pernas, não quer mexer as pernas, ela quer ficar sempre com o quarto todo escuro, não quer o quarto claro, né? E a gente não quer isso, porque senão ela acaba entrando em depressão, explicando. Aí eu conversava com ela, e quando eu conversava com ela, aí o médico falou, a gente já percebeu quando você conversa com ela, ela procura mais fazer, ela se anima um pouco. Aí os médicos falavam, pode ligar pra ela a qualquer horário, porque a gente já percebeu que ela gosta. Se a gente conversava, a gente ia lá, eu tô me sentindo bem, porque eu tô vendo sua voz, como tá o fake, não sei o que. Gente, é uma coisa de louco. Mas foi, assim, muito difícil. E aí minha mãe emagreceu bastante. Ela, graças a Deus, ela também teve... Até esqueci de falar, gente. Ela teve pneumonia. Atingiu o pulmão, né? E aí essa doença ama. Até porque o foco dela é no pulmão. E aí por isso que eu acho que minha mãe ficou bem. Minha mãe contava os casos das pessoas que estavam lá. Inclusive, gente, saiu uma matéria no jornal... na Globo, de uma mulher, né, que tava grávida de 7 meses, e aí tiraram o bebê e a mulher não resistiu. A mulher tava no quarto da frente da minha mãe, porque a mulher também estava com Covid. Minha mãe chegou, inclusive a gente tava na ligação quando nasceu. Minha mãe, olha, Jéssica, ouve o barulho do bebê nascendo? Nossa, foi incrível. Sorry, gente, parei aqui pra ver a panela. Então, aí ela contou lá, e esse caso do bebê que sobreviveu, e infelizmente a mãe não, aconteceu no quarto da frente da minha mãe. E aí a gente tava na ligação, e ela, você tá escutando o barulho do bebê? Eu falei, eu tô escutando o bebê chorar, e aí depois saiu no jornal. Eu achei assim, né, é incrível a história, saber que ela
tava ali naquele momento. Mas é muito complicado, assim, gente, né? Até me perdi aqui, só porque eu sei um pouquinho. É bem complicado e é uma doença que, tipo assim, você tem que ter força de vontade. E aí minha mãe tinha força de vontade falando quando escutava minha voz, a do meu irmão. Ela ficava muito feliz, muito contente, né? E aí, o que eu tenho pra falar pra vocês, assim, que eu sei que tem muita gente que não tá acreditando, não tá botando fé nisso. Gente, eu já vou ser bem sério pra vocês. Eu sou uma pessoa muito receosa com tudo. Qualquer coisa fala assim, o mundo vai acabar, foi comprovado, eu já vou estar me preparando. Porque eu morro de medo. Quando foi anunciado isso daí, gente, eu cortei tudo. E aí, tanto que meus amigos falavam assim, que eles iam organizar uma festa surpresa. Não organizou porque falou que eu não queria muvuca, que me conhece, que sabe que eu tava morrendo de medo, que eu sou cagona. E eu sou mesmo. E eu quis me proteger tanto, que no final das contas minha mãe pegou, né? Aí é sempre assim, a gente que é muito preocupado, acaba, né, chegando próximo a gente. E aí que eu tenho pra falar, vocês que não estão acreditando, gente, beleza, se vocês não querem acreditar, eu entendo, é a opinião de vocês, só que eu tive uma pessoa muito próxima, eu tive a minha mãe, que teve. Então, assim, é sério, gente, se vocês puderem se cuidar, se vocês puderem se precaver, sabe, eu não sei nem falar a palavra, se precaveja. Gente, vamos se precaver, entendeu? Porque não é brincadeira, gente. Para de ficar saindo desse jeito. Para de ficar indo pra festa. Para de fazer festa. Para de, sabe, ficar saindo. Até porque você saindo e você pega, você tá passando por uma pessoa que tá dentro da sua casa. Se for uma pessoa do grupo de risco, aí vocês me falam. Se vocês verem como é torturante, se vocês sentissem a tortura que é ter um ente seu e não pode receber visita, você não pode entrar no hospital. Porque você não pode correr o risco, você não pode levar bactérias lá pra dentro, nem sair de lá com alguma coisa. Então pensa, minha mãe ela ficou 15 dias no HC internada sem ver absolutamente nenhum parente, nenhuma pessoa que ela conhecia. Fora os 3 dias que ela ficou lá no pronto-socorro. Então vocês imaginam, gente, não é brincadeira. Minha mãe ficou muito mal, as pessoas tinham que dar banho nela, limpar ela. Gente, como é que fala? É uma forma constrangedora pra você que é acostumada a ser independente, ter uma pessoa pra ficar aí te limpando, você depender de fralda, você ter que os outros ficar te dando as coisas assim, sem você poder fazer. Então vocês têm que valorizar muito isso. E pra vocês valorizarem isso, vocês tem que se cuidar, né? Não correr o risco de pegar Covid. Mas se eu for uma pessoa sintomática, talvez eu já tenha pegado, eu sou imune. Gente, ninguém é imune. Ninguém é imune. Eu acho que vocês deveriam ter um pouquinho mais de senso e entender que isso não é uma brincadeira. Que se vocês tiverem um parente assim, que já passou por isso, talvez vocês vão entender. A minha intenção em fazer esse vídeo não é só tipo, mas ela... Não. Ela só quer gravar um vídeo pra ficar falando pra todo mundo saber. Não, gente, a questão não é pra todo mundo saber que minha mãe teve Covid. Não é isso. A intenção é pra vocês que não acreditam, que acham que isso é uma brincadeira. Mas eu nem conheço fulano, falou que pegou. Isso aí é tudo coisa da mídia. Vocês que me conhecem sabem que minha mãe pegou. Então, assim, vocês não têm obrigação absolutamente nenhuma de acreditar em mim. Mas se vocês me conhecem, quem sabe, da minha índole, da minha pessoa, da minha personalidade, sabe que eu não ia vir trazer esse assunto aqui só por status, só por nada. É realmente pra vocês acreditarem que não é brincadeira, gente. É torturante ver isso. A gente, assim, que trabalha, já fica pensando. A gente sai na rua, já tá correndo risco. Inclusive, eu agora que passou o Dia das Mães, eu fiquei pensando assim, meu Deus, em pensar que minha mãe passou por tudo aquilo e eu podia nem ter minha mãe aqui do meu lado. Quando a minha mãe teve a Covid, eu tinha visto uma matéria que 35 mil pessoas, 200 e alguma coisa tinham sido curadas. Aí minha mãe já tinha sido curada. E aí eu falei, minha mãe faz parte de uma dessas pessoas. É muito bom, assim, você ver que a pessoa, assim, a sua mãe, algum parente seu passou dessa fase, sabe? Minha mãe, ela é muito guerreira, ela é muito esforçada, ela é muito, sabe? Ela luta até o final. Pra ela ter falado que tava cansada de lutar, gente, é porque realmente, assim, ela não tava mais aguentando tudo aquilo que ela tava vivendo. E mesmo assim, ela foi super forte, ela insistiu e tá aí, minha guerreirinha. Então, gente, é sério, é só pra vocês se conscientizarem e entender que isso não é uma brincadeira,
que a gente tem que levar a sério, porque hoje aconteceu já isso com a minha mãe. Amanhã pode ser com algum de vocês, ou algum parente de vocês, ou comigo. E minha mãe fazia parte do grupo de risco. Minha mãe vai fazer 51 anos esse ano, ela tem 50. Então pensa, se eu não tivesse aqui minha mãe, seria muito pior. Com certeza eu não ia nem gravar um vídeo falando disso. Eu ia gravar um vídeo talvez daqui uns 60 anos. Mentira, daqui a alguns belos anos que eu acho que eu não ia conseguir falar assim. Até porque eu tô compartilhando a minha experiência, porque eu tô vendo que a situação não é brincadeira, é uma situação crítica. Gente, a gente só tem que sair de casa por necessidade mesmo. Que nem até gravei um vlog falando, né, quando eu saí da quarentena, que eu fui numa loja comprar umas coisas, porque eu tinha que vender coisa, eu tenho que fazer dinheiro. A gente tem conta pra pagar, então assim, o governo não vai me dar dinheiro assim de graça, que nem auxílio emergencial. O governo não vai te dar um dinheiro assim, plá. Você tem que esperar muito tempo para até ir pra ficar em análise, pra ser aprovado, pra ser recusado. Um baraléu. Então, ainda falei, né? Eu falei, tô saindo daqui pra lá, de lá pra minha casa. E aí, depois do Dia das Mães, não vi mais minha mãe. Até porque eu tô tendo contato com outras pessoas por conta de trabalho, então eu não quero correr o risco. E os médicos falaram que não sabe se minha mãe pegou anticorpos, que aí ela basicamente fica imune, até porque não sabe se é uma doença que você só pega uma vez. Então, eu nem sei, gente, que eu nem tô vendo mais jornal esses negócios, então eu não sei se saiu que a pessoa fica imune ou não. Na época, quando aconteceu, né, no mês passado, foi essa informação que a gente teve. Então, é sério, gente, esse vídeo de coração aqui pra vocês é pra contar minha experiência com a minha mãe com Covid, como foi minha sensação. Eu até queria falar pra vocês, né, tipo assim, ir falando com ela, porque aí seria mais fácil, mas a gente não tá tendo esse contato pessoalmente esses dias. Eu queria gravar esse vídeo e, como vocês viram aí, eu deixei um takezinho no dia que eu fui buscar ela. E, gente, a minha maior felicidade. Eu fiquei toda perdida no hospital, mas estava muito feliz. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido real de informação pra vocês, que vocês se conscientizem mais pra quem já tá se conscientizando. Quem não tá, se conscientizem. É uma sensação horrível você ter um parente nessa situação. Teve pessoas próximas, muito próximas a mim, que infelizmente faleceu. Não atualmente, né? Não a pessoa próxima hoje, mas tem pessoas que eu vi, assim, crescendo assim comigo e teve Covid, infelizmente morreu. Tô vendo muita gente falando que perdeu parentes por conta disso. Pessoas que eu conheço, assim, de vista, ou que eu já vi, assim, já tive alguma convivência, não amigo, chegado. Gente, pensa só na sensação, como é horrível isso. É triste você ver isso e falar, tipo, meu, a pessoa morreu disso, caramba. Então essa doença, ela tá vindo pra devastar o mundo mesmo. Então a gente que tem que ter consciência e tentar driblar ela, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa o vídeo longo, mas é que eu quis contar toda a experiência, como foi tudo. Gente, por favor, é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Agora eu não vou nem pedir curtir, mas pode curtir esse vídeo, curte aí, que aí eu vou saber que vocês gostaram, que vocês gostam de vídeo de bate-papo, de informação, né? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas verem e entender que, tipo, nossa, eu conheço aquela menina e a mãe dela teve, e olha a história dela, como que foi, como é. E compartilhei também esse vídeo, tô aqui gravando pra vocês verem como foi com a minha mãe lá, né? Contei um pouco pra vocês das informações que eu tinha. Então é isso. Um super beijo pra vocês. Espero muito que tenham servido de ajuda esse vídeo pra quem tá pesquisando, pra quem quer saber um pouquinho mais. Tô contando só a minha experiência. Então, tipo, use máscara, fique em casa, só saia se necessário mesmo, tá bom? E é isso, gente. Até os próximos vídeos. Um beijo pra vocês e tchau!